Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Segunda-feira, hein? 28 de julho de 2025, dia do agricultor, dia daquele que carrega o Brasil nas costas, mas não gosta, mas é obrigado a carregar. Dia do agricultor, portanto, meus parabéns aos agricultores do meu país, do meu Brasil. Acordei nesta manhã de segunda-feira muito feliz, com chuva na janela. Que delícia! Depois da colheita da cana, estava um poeirão aqui no Mato Dentro, no interior de São Paulo. Moro aqui entre Campinas, Limeira, Mojimirim, estava um poeirão. Aí veio a chuva da manhã. Meu Deus, como eu fiquei contente. Bateu depois várias chuvas, parece que vai chover à tarde. Até tem uma imagem que eu gravei aí da chuva chegando. Ela é intermitente, mas é muito importante. Olha aí a nossa chuvinha aqui. Bacana, né? Muito legal, uma chuva abençoada, a gente fica muito feliz. Quando a gente escolhe morar no campo, morar na roça, esses dias são privilegiados, dias abençoados. Também no país tem várias cidades, várias regiões recebendo chuvas. Temos a manchete aí da Revista Oeste, ventos de até 100 quilômetros, atinge 5 estados nesta segunda-feira, lá pelo litoral, principalmente o litoral de São Paulo, está debaixo de ventania. Passou a ventania para nós aqui essa madrugada, antes das chuvas, e temos também que dizer que de sexta para sábado, granizo lá na região de Minas Gerais, do sul de Minas, na região da Fernão Dias, principalmente ali na região de Três Corações. Foi um granizo que, onde pegou, causou estragos totais, né? Uma tristeza. Só que não foi para todos, graças a Deus. Então, foi granizos em áreas localizadas e não foi tão grande os efeitos que o mercado não se importou com isso. Mas quem recebeu a chuva de pedras, meu Deus do céu, não há nem o que dizer, né? Só lamentar. Nesse instante, nós estamos com um ciclone no nosso litoral, olha ele aí, jogando essa ventania, jogando umidade. Está chovendo mais uma vez no sul de Minas, está chovendo aqui em São Paulo, vocês estão vendo, mas principalmente chuvas nos litorais, né, do sul do país, no litoral de Santa Catarina, São Paulo, etc., que vocês estão vendo aí. Depois vamos falar bastante de clima, daqui a pouco o Sérgio Braga fala de São Paulo, vamos falar do frio, tudo isso aqui porque é tempo e dinheiro. Agora, no dinheiro, é a influência da política. Olha, na política, no dinheiro, eu vou traduzir com essa imagem aí, dizendo que o Trump já avisou, já que o Lula não quer conversar sobre política, porque é disso que se trata, né, de tarifas, então as tarifas vão começar a vigorar no sábado, vence na sexta-feira, 31, sábado, tarifa de 50% do Brasil, enquanto que a União Europeia baixou para 15%, o Milei está bombando de felicidade com 0% para 80%, retirou as retenções, parte das retenções, e nós aqui servindo de bucha de canhão para o Lula. Para acalmar as pessoas, nós aqui do Tempo e Dinheiro temos 3 palavras a serem usadas. A primeira, sanções, é a palavra que todo mundo vai falar de hoje até sexta-feira, sábado, daqui para frente. Depois, exceções. Certamente, porque interessa aos americanos, ao Trump, porque quem tem razão é o cliente, lembra-se? Eles vão abrir exceções para suco de laranja e café. Não vai ser, claro, no sábado, pode até ser, mas na sequência, como eles vão precisar, então eles vão abrir exceções para café, suco de laranja. Pronto. E a terceira palavra é triangulações. No caso das carnes, por exemplo. Vamos mandar carne para a Argentina vai exportar a carne dela, e aí a gente
continua negociando, ou seja, a vida continua. O que não vai acalmar é o mercado financeiro, porque aí, depois das sanções, entra a tal da lei Magnitsky. Essa lei averigua as questões de origem do dinheiro, de corrupção. O mercado financeiro está em polvorosa, principalmente aqui no Brasil. Qual é a origem do dinheiro de fulano? Ah, meu Deus, é disso que se trata. Depois, ao longo da semana, nós vamos falar da tal da sanção 301, que são padrões de comercialização impostas pelo cliente, pelos americanos. Ou seja, na essência, o que vai ser discutido é a ética, né? Palavra dada é palavra cumprida, é disso que se trata. Então, essa coisa de sanção, Lula querer... Tudo bobagem. Nada como um dia depois do outro. O tempo é o senhor da razão. Falando em tempo, vamos saber do tempo meteorológico lá do Sérgio Braga. Como é que está São Paulo? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João Batista. Só para poder lembrar que ontem chegou a bater 28 graus, solão aqui em São Paulo, calorão, muita gente nas ruas, nos parques. Durante a madrugada, a situação inverteu, começou a diminuir a temperatura e começou a ventar. Um vento muito forte, chegou até em algumas regiões a derrubar árvores aqui na capital paulista, também no litoral, como você mesmo disse, a situação também por lá ficou bem complicada. Parou o vento agora, a temperatura está na casa dos 24 graus, mas a sensação térmica é de 21 graus. E a Folha de São Paulo destaca exatamente essa situação do motivo da passagem desse ciclone na região sul do Brasil, passando inclusive por aqui por São Paulo, a passagem de uma frente fria também provocaram já, talvez volte, não, mas o que tudo indica já vai estabilizar o clima sem vento nesse momento aqui na capital paulista. Pior pode ter passado. A temperatura, 24 graus, daqui a pouquinho a gente traz informações, inclusive, do que acontece no Brasil como um todo, viu, João Batista? Tem muita informação na previsão do tempo, inclusive a participação do Ronaldo Coutinho. Hoje é uma edição estratégica, mas nós não podemos, claro, perder o foco, né? A soja, o dólar, está calmo, a soja perdeu os 10. Eu estou vendo a barra do tempo lá para o lado de Minas, aqui eu vejo o sul de Minas, com chuvas lá. Então, tem previsão de novas chuvas para cá. O clima já esfriou, já esquentou. Nesse instante está quentinho aqui no meu Mato Dentro. Por isso eu posso dizer com tranquilidade que, diante de todas essas informações que nós temos imenso prazer e a honra de mostrar a nossa bandeira. Talvez seja o único programa que mostra a bandeira brasileira, porque essa é o nosso norte, a nossa missão, passar informações para quem sustenta o Brasil. Por isso, com base nos nossos agricultores, produtores rurais, hoje é o dia deles, é o dia de vocês, nós podemos dizer que o Brasil vencerá. Certo, Gleidson? Dito isso, meu amigo editor, chefe do nosso programa, Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição de Tempo e Dinheiro no Ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 28 de julho de 2025. Como eu disse, uma edição estratégica. Vamos falar com o Maurício Bellinello sobre dólar, vamos falar sobre perspectiva da próxima safra, o que fazer, o que comprar, onde olhar nesse instante com o Dr. Sementes ou o Dr. Alexandre Gazola. E, claro, teremos a participação do Vlamir Brandalize falando como é que está o mercado neste instante. O Coutinho sobre tempo, o Sérgio Braga sobre preços de carnes, do mercado do boi gordo, do café. Então, vamos em frente com os destaques dos nossos especialistas. No ar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, a semana começou, choveu em Curitiba essa noite, não muito, mas choveu. O Mercadão de Chicago hoje começando aí sem fôlego novamente, leve queda lá em Chicago. Falta de demanda efetiva, né? Tem demanda, tá? Teve negócio de manhã aí com milho americano, mas o mercado de soja segue na lentidão, né? Segue de lado lá. Continua com os curtos abaixo dos $10. Aqui no Brasil, segue comprador. As negociações Estados Unidos e China vão acontecer na quarta-feira. Até lá vai sair negócio. Hoje pela manhã já novos negócios fluindo. Mercado de prêmios voltou a subir. Prêmios dentro dos melhores momentos do ano. E com isso, mercado de Porto aí está muito parecido com a semana passada. Não tem muita variação. Um ou outro comprador falando R$1 a menos. Balcão está igual a semana passada. Tudo isso para estimular os negócios, segue comprador, tudo isso daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro, esperando vocês.
O destaque nessa semana vai ser o quê? O domínio de um ar seco e frio no centro-sul do país, que já entrou. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo continua pressionado, principalmente pela especulação por parte da indústria frigorífica, que continua ofertando preços menores. Daqui a pouquinho vamos conferir todas as informações, cotações do mercado hoje, mas antes vamos àquele giro pela Bolsa de Chicago, também de Nova York, mostrando que nesse momento a Bolsa de Chicago tem a soja em queda de 0,81% a $9,92,87. O milho negociado com queda de 1,28% a $4,13,62, queda de 1,28%. O trigo a $5,35,10, recua 0,35%. O café volta ao patamar dos $3 mais 1,55. Em Nova York, sobe 1,35%. O açúcar negociado com alta de 0,74% a 16,41%. O algodão a 68,54 tem alta também nas negociações, nesse momento, de 0,45%. Petróleo sobe quase 2%, 1,93 agora, $66 mais 42. Ouro oscila ali com queda hoje de 0,61, mas aos $3.371 mais 72 por onça Troia. Quanto ao mercado cambial, o dólar segue nesse momento a R$5,59 mais 80, 0,63% de alta, e o índice Bovespa, ações negociadas na B3, em queda de 0,68% aos 132.618 pontos. Tradicionalmente, às segundas-feiras tem a divulgação daquela pesquisa Focus, feita com os analistas junto do Banco Central, e nesta quarta-feira é considerada super quarta-feira aqui no Brasil, porque tem a reunião do Copom, que, segundo os analistas, deve manter em 15% a taxa de juros. E hoje a inflação para 2025 recuou de 5,10% para 5,9%. Bom, vamos dar uma olhadinha mais uma vez nas negociações com o mercado da soja. $9,93,25, 0,75 de queda, 0,76. Café negociado na Bolsa de Nova York, alta de 1,38 a 301,65. Vamos dar uma olhadinha agora sim no mercado do boi gordo, que segue pressionado. Não tem negociações? Ah, sim, opa, atualizando, queda. Abriu a semana em queda, já a última semana do mês de julho. Julho, rolagens de posições, recua 0,44, 294,50. Agosto, 307,15, 0,57 de queda. Né? O setembro, 316 mais 5, 0,22 de queda. Outubro, 322,25. Todas as posições em queda no mercado lá da B3 para o boi gordo. Quanto ao mercado físico, 6 praças entre 32 pesquisadas pelo Scott apresentaram queda. 287,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba. Região Sudeste, Rondônia, 254. Tocantins ao Sul, 269. Tocantins ao Norte, 266. Daqui a pouquinho, mais informações sobre o mercado de pecuária, e tem muitas informações nessa edição do Tempo e Dinheiro. João Batista. Caiu a energia aqui, eu ouvi o barulho, está voltando, calma aí que está voltando. Retrocesso rápido, calma aí que a nossa imagem, pronto, está aqui certinho. Deu para ouvir o barulho, né, da queda da energia aqui, como também deu para ouvir o barulho da inflação. Pum! 10, como é que é? 5,10 para 5,9. Não, certo, também vamos ser menos ranzinzas, né? Caiu, não subiu. Ó, que bom, que beleza. Ok, 5,10 para 5,09. Bem, meu Deus do céu, que país, que momento, mas nós vamos passar. Falando de momento, esse é o momento, como eu sempre faço aqui, de lembrar a todos os senhores para entrar no nosso clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. É uma comunidade de informação com 15 grupos, 15 editorias, de boi gordo, de clima, de política, de soja, de arroz, tal. Qual que você quer? Quer todas? Pois não, seja assinante. Tenha também acesso ao site www.tempodinheiro.com.br, oficial, site, tá aí, Tempo e Dinheiro Oficial. E aí você tem os preços do boi gordo, sempre pessoal da pecuária, de mamando a caducando, de todas as praças, uma maravilha de informações do CPEA, da Scott Consultoria. Então nós estamos dando para você as melhores informações para você ser o produtor rural muito bem informado, antes de negociar, dá uma olhada, se abasteça de boas informações confiáveis, estratégicas, que é o lema aqui do Clube do Tempo e Dinheiro. Você entra através desse telefone que está aí na sua tela, você manda um zap,
19998132915. A dona Léa da Luz vai ter o imenso prazer de colocar você lá dentro. E aí ainda você tem 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que eu estou dizendo. 19998132915. Você entra para ser assinante, nos apoiar e a gente fazer do Tempo e Dinheiro o melhor serviço do agro brasileiro. Estamos fazendo, mas queremos avançar, queremos falar mais alto e mais longe. Estamos recebendo muitos apoios. Vou mostrar para vocês hoje o apoio do nosso amigo José Tiburcio do Prado Neto, lá de Paraguaçu, Minas Gerais. Ele foi simples, objetivo e reto. Estou apoiando, estou gostando. Veja o depoimento do José Tiburcio. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Gostei da ideia de criar essa página de vendas nesse aplicativo. Acho de suma importância porque é uma fonte confiável que teremos. Ainda mais lideradas por esse grande amigo nosso, João Batista, que tanto faz por nós e pelo Brasil. Muito obrigado, hein? Eu fico muito honrado, né? A gente se alimenta de elogios? Não, mas é bom a gente ouvir, ter o respaldo dos nossos amigos, porque nós trabalhamos para vocês, né? Queremos que vocês cresçam cada vez mais, tenham o maior possível de lucro, tenha lucro, né? Porque com o lucro você vai manter a economia do Brasil girando, né? Nos abastecendo e todos serão beneficiados. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. É um grupo, como eu digo, para você ser o produtor rural mais bem informado. Vou repetir novamente o telefone para quem está nos ouvindo. Pega a caneta, anote aí. Mande um zap para esse telefone, 19998132915. Estamos esperando a sua participação. Muito bem, em seguida vamos ao Giro Rural de hoje, de segunda-feira, que são as manchetes do agro, com base nas informações do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Soja CPEA, frete elevado e quedas externas e cambial limitam alta de preços no Brasil. Milho, indicador tem nova reação, mas ainda cai no mês. Feijão CPEA, colheita avança, preço do carioca de melhor qualidade segue em alta. Mandioca CPEA, média recua para o menor patamar em 12 meses. Manga, menor demanda e aumento da oferta no semiárido reforçam pressão sobre as cotações e os preços recuam. Vamos falar dessa condição da mandioca já com o Fábio Isaías Felipe, lá do CPEA, mas agora nós vamos para as manchetes, as principais manchetes da economia, da política, do mundo e do Brasil. Sérgio Braga. A Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, gasolina sobe até 10% em São Paulo, enquanto etanol tem alta de 18% no semestre. Da Folha de São Paulo, a Argentina derruba a inflação e supera a recessão com Milei. Da Infomoney, Estados Unidos e a União Europeia chegam a um acordo comercial e a União Europeia terá tarifa de 15%. O acordo prevê investimentos de 600 bilhões de dólares da União Europeia. No Poder 360, governo Lula diz que soberania é inegociável após Trump confirmar taxas. A nota divulgada por ministério chefiado por Geraldo Alckmin diz que o Brasil continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais. Na Folha de São Paulo, Estados Unidos designam como terrorista cartel que acusa ser comandado por Maduro, presidente da Venezuela. O ditador é alvo de sanções do Tesouro Americano. Do Jornal Globo, Venezuela surpreende e passa a cobrar tarifas de até 77% nas importações do Brasil. Na Revista Oeste, Moraes bloqueia contas bancárias do senador Marcos Duval. O congressista está nos Estados Unidos, onde passa férias com a família. Ainda da Folha de São Paulo, Justiça torna deputado Nicolas Ferreira e aliados réus sob acusação de desinformação eleitoral. A denúncia pede a inegibilidade do deputado. Da CNN, Lei Magnitsky. Bancos podem ser punidos se mantiverem contas de sancionados pelos Estados Unidos. As instituições financeiras podem perder acesso ao sistema financeiro global.
Que segunda-feira, hein? Olha, de todas essas manchetes, até vamos fazer uma enquete sobre isso. Quais são as informações, as notícias, as fotos, enfim, que mais impactam o senhor? Que mais chamou a sua atenção? Eu, João Batista, escolhi 4 manchetes para mostrar para os senhores. Aquilo que me deixou bem impactado nesta semana. Primeiro, o Milei, aquilo que não ia dar certo, imagina, é um louco, tal. E a Argentina bombando, vai salvar o Brasil, Argentina. Escreva o que eu estou dizendo. Então, a Argentina derruba a inflação e supera a recessão. A Folha reconhecendo. Fizeram de tudo com o Milei, Javier Milei. Está aí, ó. E depois nós vamos falar que ele, junto com o Vladimir, ele diminuiu as retenções, presta atenção, soja vai pagar menos impostos lá, quanto que é aqui, né? Então, essa é a primeira manchete que eu estou escolhendo para os senhores. Segunda, nós vamos para o que aconteceu nesse final de semana. Foi a maior vitória do Trump. Ele conseguiu um acordo com a União Europeia, a poderosa União Europeia, a Alemanha, França, Itália, Espanha, todos vão pagar tarifas de 15%. Era 30%, baixou para 15%, e ainda a União Europeia vai comprar um monte de coisas lá dos Estados Unidos. Então, é uma vitória fantástica que a esquerda não quer reconhecer, mas é impactante. A terceira, essa é terrível. O amigo do Lula, o Maduro velho, o ditador velho, cruel, pois é, está atacando 77% de sanções em cima do Brasil. Vai ser amigo assim lá na Coreia do Norte. Essa é a terceira. E a quarta? A quarta é essa daí, ó, o Lula no esgoto. Assim, ó, o que impacta a gente nesta foto? Exploração política, fazer campanha com a desgraça dos outros? Porque quem já passou por um esgoto a céu aberto, metade do Brasil está nessa condição. Olha, milhões de pessoas vivendo com esse cheiro, né? Imagina essas casas, essa senhora que está na janela fazendo foto ali, o cheiro, como é que ela vai dormir com esse cheiro? Gente do céu! E aí o Lula vai lá fazer exploração política. Uma coisa, é cruel isso, é cruel. Gente, faz 22 anos que eles estão no poder. 22 anos. E eles querem mais tempo para quê? Para nos dar isso? Para nos dar isso? Enfim, essas são as minhas 4 imagens. Vou fazer uma enquete e vou colocar para os senhores qual delas o senhor vai escolher. Vai estar, principalmente para os nossos assinantes, vai estar no YouTube, vai estar no nosso site. Qual das 4 é mais impactante para o senhor escolher e comentar? Para encerrar o meu comentário, 2 outras informações. Agora há pouco saiu a informação que o Brasil está numa crise de dívida terrível. O Gleidson vai colocar para a gente na tela. Uma grande parcela da sociedade brasileira está inadimplente. O Brasil mergulha em crise de inadimplência, diz o Correio Brasiliense, principal jornal de Brasília. 78 milhões de pessoas estão no vermelho. E aí, eles querem continuar com isso? Muita gente está se revoltando, achando que não está certo. O Globo, que fez o L, que combateu o Bolsonaro, o seu principal articulista da economia, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg, está dizendo para o Lula, Lula, tarifaço pede menos bravata e mais negociação. Nós temos certeza que nós vamos superar isso vamos superar as sanções, né, possivelmente, né, com exceções e também depois com intermediações. Mas nós vamos escapar dessa. Por isso, o nosso foco está em quem sustenta o Brasil e quem está sendo vítima de toda essa arrogância do tarifaço, que é o agro brasileiro. Por isso, mais uma vez, a nossa batida aqui no Tempo e Dinheiro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E sem perder o foco, vamos às notícias do tempo. O tempo hoje com Sérgio Braga. Destaque sobre esse ciclone extratropical que atingiu o sul, sudeste. Metrópolis mostra que pelo menos 2 regiões, vários estados foram atingidos desse ciclone de grande dimensão que atingiu o país e em algumas regiões, principalmente na faixa litorânea, continua deixando seu rastro aí de muitos ventos com
com até 100 km por hora. Olha só também a queda na temperatura a ser registrada nessa segunda-feira e também no Rio Grande do Sul, além do Paraná. Amanhã, Paraná e Mato Grosso do Sul, enchendo a tela, mostrando exatamente essa situação sobre as temperaturas, que em Porto Alegre deve chegar a 6 graus, em Chapecó, Santa Catarina, 3 graus, amanhã Londrina, 7 graus, e até São Paulo atingindo 5 graus amanhã. Campo Grande, a temperatura deve ficar também na faixa dos 16 graus, ou seja, uma queda acentuada na temperatura a partir desta segunda-feira, atingindo vários estados, várias regiões, a partir de terça-feira. O frio em São Paulo, inclusive destacado pela Isto É, hoje bateu 12 graus, de fato estava bem frio durante a madrugada, agora 24 graus. Os temporais que continuam atingindo várias regiões no sul, também no Nordeste, na faixa litorânea, norte do Brasil, além do Brasil central, com a situação típica, né, para essa época do ano, tempo seco e pouca umidade. Dá uma olhadinha também nesse vídeo que chegou de Mococa, no interior aqui de São Paulo, mostrando a chuva que chegou no interior do estado de São Paulo nesse domingo. Dá uma olhadinha. E na sexta-feira teve granizo em várias regiões, principalmente no sul de Minas. Nós selecionamos alguns trechos mostrando exatamente sobre o granizo, que deve ter provocado estragos, mas foram estragos localizados, mas chama atenção pela quantidade de pedra, de granizo, nesse período da sexta-feira à tarde. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Olha isso aqui, gente. Minas Gerais. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Tá parecendo neve, tanta pedra que caiu. Branquinho. Olha lá. Ainda não foi calculado prejuízo na cafeicultura nessa região, e principalmente já que foi uma tempestade com granizo localizada. Bom, de qualquer forma, vou dar uma olhadinha em tempo real, o que acontece com o mapa em média, mostrar a condição das chuvas, não é em tempo real ainda, mas mostra que na região norte as chuvas permanecem, em boa parte da região sul, chuvas intensas no estado do Rio Grande do Sul, atingindo Santa Catarina, Paraná, parte do sul de São Paulo, até mesmo Mato Grosso do Sul, e as típicas, né, pancadas de chuva no Nordeste, na faixa litorânea. Brasil Central seco, e é o que a gente vai confirmar também, agora sim, o mapa NOAA, em tempo real, mostrando as condições do clima nesse momento, mostrando claramente o ciclone extratropical avançando para alto mar, ainda tendo os efeitos no litoral do Rio Grande do Sul, em algumas regiões, principalmente do estado de Santa Catarina, também São Paulo com muita chuva, sul de Minas, estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e muita chuva concentrada nesse momento sobre o estado de Mato Grosso do Sul, norte, com as condições típicas também, muita chuva nesse período, e a faixa do Nordeste, Cealba, praticamente com tempo mais firme nesse momento. Brasil Central com muita nebulosidade, mostrando exatamente esse mapa. Vamos à previsão para os próximos 7 dias. A previsão vai de amanhã, dia 29, terça-feira, até a próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, com o ciclone atingindo as regiões sul, sudeste, muita chuva nesta terça-feira, principalmente no litoral, tanto do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, se estendendo também pelo litoral de São Paulo. No dia 30, quarta-feira, o ciclone se afasta para alto mar, mantendo chuvas ainda concentradas no litoral do Espírito Santo, também no sul da Bahia, litoral da faixa leste do Nordeste, norte do Brasil. No dia 31, próxima quinta-feira, a situação de clima seco, tempo firme no Brasil Central, em boa parte das regiões, com muita chuva registrada principalmente na Bahia, também demais capitais do Nordeste e Norte do Brasil. A partir do dia 2, a chuva volta a se concentrar no Rio Grande do Sul. No dia 3,
com pancadas, inclusive volumes, chuva volumosa a partir do dia 3, no próximo domingo, no Rio Grande do Sul, atingindo parte do sul do estado de Santa Catarina. Demais regiões no dia 4, na próxima segunda-feira, seguem com tempo firme, chuva centrada no norte, também na faixa leste do Nordeste e no sul do Brasil. Vamos à Serra Catarinense, saber do Ronaldo Coutinho como é que fica a previsão do tempo lá. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, ó. Na imagem do satélite, de manhã tinha chuva aqui atravessando São Paulo, Mato Grosso do Sul e alguma coisinha aqui em Santa Catarina. Na imagem do satélite também de manhã cedo, estava aqui, ó. Tem um ciclone aqui que está atuando no Rio Grande do Sul, jogando umidade para cá e muito vento. Isso aqui, como a gente avisou na sexta-feira, já tivemos ventos de quase 100 por hora em Canguçu, choveu de 50 a 100 milímetros aqui nessa parte do Rio Grande do Sul, alguma chuva em Santa Catarina, mas hoje vai ser muito vento aqui, ó, nessa faixa aqui do sul do Brasil, 70, 100, pontuais de 100, 120 quilômetros até mais. Fica ruim aqui para navegação. Esse vento está fazendo o quê? Esse ciclone está puxando um ar frio e seco que vai vir para cá. No Mato Grosso a temperatura já caiu, já tem locais aqui de manhã que estavam marcando abaixo de 10 graus. Vai esfriar também em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, Mato Grosso também. Mas depois a gente vê ali. Na parte da chuva de hoje até o dia 1º, aqui no norte um pouco de chuva, alguma chuva mais concentrada aqui entre Natal até Maceió, principalmente esse cantinho aqui do extremo leste do Nordeste, aqui na região do Amazonas e Acre, nesse grande espaço do Brasil aqui, tempo seco, aqui ó, um pouquinho de chuva e a frente fria. Essa chuva que vocês estão vendo aqui no sul, basicamente é hoje. Quase tudo já aconteceu, ainda vem um pouco de chuva aqui no Rio Grande do Sul, aqui no interior de Santa Catarina, mas já vai melhorando hoje. Aí terça, quarta, quinta, sexta, tempo seco em toda essa região. Aqui no Mato Grosso do Sul também, uma boa parte é hoje, um traçozinho de chuva aqui nessa região amanhã. Tu vê que tem um pouquinho de chuva também no Cerrado Mineiro, no centro-sul de Minas, leste e nordeste de Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. Entre hoje e amanhã, essa frente passa por aqui. Quando chega nos 15 dias, nós temos o quê? Boa chuva no Amazonas, Roraima, Amapá, Norte Pará, Acre, Rondônia, aqui no centro-norte do Maranhão. Uma boa chuva aqui ó, nessa parte do Nordeste, ó, pegando essa aqui entre Natal, João Pessoa, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e essa parte, toda essa parte da Cealba, e essa parte do Nordeste aqui, ó, Costa Leste e Nordeste da Bahia, com chuva, toda essa região pega o cacau, o café, toda a Cealba, o centro-leste Pernambuco, de Campina Grande, direção João Pessoa e litoral do Nordeste. Ainda tem aqui chuva aqui no Mato Grosso do Sul, uma parte é hoje, outra parte vai ser semana que vem, São Paulo também, e aqui a parte aqui do sul do Brasil e centro-sul do Paraguai e Uruguai, um pouco hoje, e uma boa parte entre o fim de semana, são 3 frentes frias, essa que está passando hoje, uma no fim de semana e a outra na semana que vem. Na anomalia nós temos o quê? Nos próximos 15 dias, uma anomalia bem positiva aqui no sul do Amazonas, Acre, Rondônia e Pará, negativa aqui ao norte, uma anomalia bem positiva também aqui ó, entre Paraíba, Pernambuco e Cealba, e aqui no sul ficou agora negativo, não muito, mas fica abaixo do normal, um pouquinho mais aqui no Rio Grande do Sul. E na temperatura temos agora a entrada dessa massa de ar de origem polar, que vai derrubar a temperatura em toda essa parte aqui do país. Então nós vamos ter frio aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, bem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Continua fazendo frio aqui na Bahia também, inclusive na Bahia, acho que ontem teve Magalhães, deu 10 graus. Hoje também vai ter vários locais da Bahia com frio, vai continuar fazendo frio nessa região. Aqui em Santa Catarina e no sul, o pessoal vai ter que fazer combate à geada entre a noite de hoje para amanhã, já começa a ter risco, e principalmente o amanhecer de quarta e quinta, onde as temperaturas vão ficar abaixo de zero em várias áreas de pomar. Região da Lapa, Porto Amazonas, São Mateus, Guarapuava, Palmas, Mangueirinha, Clivelândia, região de Caçador, Videira, Tangará, Pinheiro Preto. No topo da Serra do Rio Grande, Santa Catarina, sem problema, por quê? Porque é a época de fazer frio. Só aquelas variedades mais precoces. Ali em volta também do Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos, nas áreas de Pelotas, pode ter um pouco de cuidado. Na Serra Gaúcha, as variedades mais precoces, sem ficar mais atento.
E hoje o vento, depois vem o frio e a geada. O frio também vai avançar até o sul e oeste do Mato Grosso, sul de Goiás. Pode ter uma geadinha de leve na região ali perto de Alfenas, Varginha, aquele sul de Minas, região de Bragança Paulista, aquela parte sul da Mogiana. Pode ter alguma geada. A princípio, se tiver danos, vai ser naquelas lavouras bem de fundo de baixada. Então, essa semana é uma semana mais fria. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Pois é, foi só o Coutinho falar, o sol foi embora, já estava com umas nesgas de sol aqui, o vento nublou tudo, voltou o frio, ai, vai ser assim, né? Lembrando que lá para o dia 6 tem outra, uma segunda mais forte, é o que prevê a meteorologia. Aliás, nós temos uma imagem aí para mostrar para vocês como é que vai ser o dia 8. Nós estamos com essa agora passando, o Coutinho está narrando para vocês, o Gleidson vai colocar para a gente a tela do dia 8, é isso? Certo? Então, está achando a tela feita pela Clima. Olha aí, dia 8, mapa de frio para 8 de agosto, o Almir Trevisan mandou para a gente, o Agrotempo em cima. Né? Olha, eu estava com uma imagem anterior mostrando que o frio estava mais forte para São Paulo. Então, a gente está realmente acompanhando. Claro, não é fixo, né? O tempo, né? Ela sofre alterações. Está diminuindo a faixa azul que estava sobre São Paulo, mas a faixa vermelha sobre o Rio Grande do Sul, ali na divisa com o Uruguai, continua, Paraguai também. Enfim, vem frio para outra semana, é isso que nós estamos dizendo. Hoje, lá em Chapecó, Santa Catarina, o Fernando Bringuente está dizendo que choveu 60 milímetros, o Vinícius de Toledo choveu de 40 a 50 milímetros, mas os trabalhos de colheita da safrinha já estão concluídos por lá, é o que informa o Vinícius, lá do oeste do Paraná. O Aloysio Giacometti, lá de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, 42 milímetros de chuva, tempo nublado agora, vento forte, lá no Rio Grande do Sul, e vai ficar mais complicado. A Fabiana Silveira, como sempre, nos mandando informações de Piratini, lá no Rio Grande do Sul, sul do Rio Grande do Sul, 11 graus agora, choveu 80 milímetros e segue chovendo. Bom começo de semana com perseverança e paz para todos nós. Muitas informações, vamos falar de enquete, mas deixa eu também falar, mais uma vez, sobre a ocorrência, o fenômeno do granizo, chuva de pedra, que aconteceu de sexta-feira à tarde aqui no sul de Minas. O ápice foi lá no município de Três Corações. Pegou várias faixas, mas dizem, né, a forma de dizer, de fazer uma comparação, que o granizo não é democrático. A geada pega todo mundo, a seca pega todo mundo, as chuvaradas e tal, mas o granizo é localizado. Para quem recebeu uma chuva de pedra, isso não tem graça nenhuma, é destruição total. A árvore é perdida, porque a pedra vem e bate na árvore, entra doença. Então, assim, essa cena é marcante, é isso que aconteceu no sul de Minas. As cooperativas, as instituições estão fazendo levantamento para, ao final da tarde, dar o grau de áreas atingidas pela chuva de pedras. Mas, como foi localizado nessa faixa ali da Fernão Dias, aqui da divisa São Paulo com Minas, então o mercado já matou no peito e os preços seguem na estabilidade para o café. O problema mesmo são as sanções. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Deixa eu puxar mais uma vez a nossa enquete. Eu pedi aí, fiz uma sugestão para os nossos amigos que estão nos assistindo, seja aqui no YouTube, seja no nosso site, Tempo Dinheiro Oficial, o pessoal que está no clube, enfim, qual destas imagens te impacta mais? O pessoal está votando, hein? 49%. A Argentina é muito importante para 23%, Trump fechando acordo com a União Europeia, 8%, Venezuela, 20%. O pessoal ficou muito de saco cheio, para não dizer, com o Maduro, fazer isso com o Brasil. O que nós temos com isso, Maduro? Poxa vida, o problema é do seu amigo. Agora o PT ganhou, né? Décadas do PT no poder, com 49% das menções, 22 anos de promessas, de enganação, só de blá, 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 e eles, né? Para eles não tem dia 10. O deles chega, dura para nós, né? Para os produtores. Eu vivo aqui no meio, estou junto, né? Então, continue votando, entra ali, está no clube, está no YouTube, está em todos os lugares, vote aí para que a gente tenha uma exata noção de como é que está o pensamento de vocês em relação às nossas informações. As nossas não, as manchetes que estão aí. Tempo e Dinheiro no ar. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco, o Vlamir Brandalize falando da soja, do milho e do trigo. É um instante só. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor.
Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Tempo e Dinheiro de volta nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025. Agora, para a gente olhar os preços da soja. Por que olhar o preço da soja especificamente? Porque é a maior cultura do país, né? A maior cultura de exportação, que sustenta milhões de pessoas, sustenta o Brasil, né? Então, a soja nesse instante está perdendo quase 10 pontos, 9,12 centes, recuando 0,91% de valor. Perdeu os 10, foi perdendo, agora está 9,91,75. O último contrato para setembro, agora mês de setembro, lá em Chicago, beleza? O Vladimir vai confirmar. Olha o gráfico do setembro. É natural, né? Os americanos estão com a safra lá, né? Estão precisando vender para a China também, tem esse detalhe. E nós estamos nos preparando para plantar a próxima. Atenção que o doutor Sementes, Alexandre Gazola, veio aí para falar sobre isso, né? E depois o Belinello para falar de dólar, de valor das coisas. Mas agora vamos ver o preço da soja aqui no Brasil. Não, esses são os principais vencimentos em Chicago, exatamente, Gleidson. Agosto, 9,88, setembro, 9,92, novembro, 10,12, janeiro, 10,30, no vermelho a soja, apesar de que o Milei está podendo botar soja agora sem retenções no mercado, e a China com os Estados Unidos prorrogaram 90 dias o acordo deles, portanto, sem muito estresse, e o Vladimir vai comentar isso. Soja aqui no Brasil, na B3, base Porto, saca de 60 quilos no vermelho claro, agosto 21,88, a saca para setembro 21,90, o último contrato para novembro saiu a 22,29. Vamos ouvir as análises do Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Bom, Vlamir Brandalize, esfriou aí na sua Curitiba? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Olha, João, não esfriou, não. Ainda tá com sol agora. Choveu à noite, né? Uma ventania à noite. Mas vai. Mas aparentemente parece que vai refrescar um pouco, né, João? Vai usar uma manga de camisa. Beleza. Ô Vlamir, vamos para o mercado. Soja no vermelho, apesar dessas duas notícias. E começamos a semana das sanções. Qual é a sua análise do mercado da soja? Olha, João Batista, o final de semana passou, né? O clima nos Estados Unidos segue favorável às lavouras.
O mercado climático, aquele que tem normalmente 6, 8 semanas de durabilidade, ele está indo para o final, né? Tem no máximo mais 2 semanas de mercado climático americano e se não acontecer nada, a safra americana vai se definindo, né? Então, por lá, a safra americana com área menor do que o ano passado, com um potencial de safra menor, mas todo mundo sabendo disso. Outro fator importante é que a China ainda não está atuando no mercado americano, né, João? Então, ela está lenta em novas negociações, mas é uma semana importante, né? Porque essa quarta-feira tem a reunião entre o vice-presidente chinês e os representantes do Trump lá em Genebra, né? Então, alguma coisa pode sair nessas negociações, porque os americanos estão fazendo acordos, né, João? Dá para ver que tem vários países fazendo acordos já com os Estados Unidos. E certamente nós estamos no fim da fila, né? Nós vamos ficar no fim da fila. Sexta-feira entra em vigor a tarifa de 50%, nós vamos ser taxados, eu acho que não vai mudar nada, vai ser taxado mesmo. E aí vai depender do que o nosso governo fizer, né? Porque ele tem rotado grosso aí que o Trump não sabe o que é a tarifa, ele vai ver depois, aí depende do que vai acontecer, né, João? A grande questão é que nem você citou. A Argentina está vendendo um pouco de soja para a China. A Argentina tem talvez 5, 6 milhões, 7 no máximo, milhões de toneladas de grãos para vender, na forma de grão, que é o que a China compra. A China segue comprando por aqui, né? Aqui também o mercado segue girando bastante e nós estamos batendo o recorde de exportação do grão também. E provavelmente a China se prepara para comprar soja americana de outubro, novembro em diante, né, João? Então é isso que os chineses devem fazer. E eu acho que a China vai trabalhar com estoques maiores. Ela vai acabar importando mais do que vem sendo projetado, porque a China, nesses tempos de guerra comercial, ela vai trabalhar mais protegida, né? E estoque de alimentos é um fator aí que eles usam para ter garantia e não ter pressão sobre a inflação. Então, acho que vai continuar. Semana passada foi uma semana boa de negócios, mais de 2 milhões de toneladas de soja negociadas. A semana começou aí com um negócio pela manhã novamente. E por que está negociando, João? Porque os números que estão surgindo aí, eles estão se mantendo de 140 a 144 reais aí a soja de agosto a outubro nos portos. Então, esses níveis está tendo vendedor. E mesmo que Chicago esteja em queda ali, que nem nos mostrou agora há pouco, de 5 a 8, 10 pontos de baixa, nós estamos tendo hoje um começo de semana com dólar um pouco mais alto e os prêmios dentro do melhor momento do ano. Então, o comprador, para manter o nível em reais e atrativo para ter ofertas, ele está subindo os prêmios. E isso está mantendo o ritmo de negócios e muitos navios sendo carregados. É isso que está acontecendo. Então, nós estamos com negócios. Hoje, possivelmente, já umas 200, 300 mil toneladas teriam sido negociadas até 1 da tarde aí. E é possível que agora talhe mais alguns volumes. E o produtor está vendendo porque ele precisa de caixa. O produtor está preocupado, né, João, com essa guerra comercial, com a guerra da Ucrânia, com a oferta de nutrientes no mundo. O produtor já tá vendo que existe a possibilidade de ter uma escassez de ureia, por exemplo, no mercado global, porque a China, como grande exportadora de ureia, está limitando exportações em função da demanda interna. A Índia está no mercado comprando ureia, que é um grande consumidor de ureia. A Rússia, nesse final de semana, foi prejudicada novamente. Uma das grandes indústrias de produção de ureia, nitrato, da Rússia foi bombardeada por drones ucranianos aí no fim de semana. E a ureia americana também tem esse risco do governo brasileiro taxar os produtos americanos e nós levar uma bordoada. Daí, veja, todo efeito complicado. Então, o produtor está correndo atrás dos insumos para não ter problemas ali na frente, né? E nós já temos que nos preparar aí principalmente para o milho safrinha, para o sorgo safrinha, a segunda safra, o que seja, porque vamos continuar evoluindo e precisa dos insumos, né? E os nossos insumos, eles são importados, né? Isso não vai mudar nesses próximos 2, 3 anos, não tem como mudar quase nada, né? O nosso grosso de insumos é importado, né, João? E vai continuar. 22 anos assim, que beleza. Daqui a pouco a gente fala sobre as sanções, mas vamos olhar então mais uma vez o mercado interno, porque o senhor disse que
Os prêmios estão no melhor momento. Agora, como é que a gente faz para saber dos prêmios? De novo, o telefone está na tela para você entrar no clube. Lá você tem a informação exclusiva da Brandalize Consulting, que tem os prêmios nos portos. Onde tem isso? Aqui no clube. Então, o senhor experimenta 7 dias grátis, manda uma mensagem por esse telefone que está na tela, 199-9813-2915. A dona Leia da Luz coloca o senhor no clube. Experimente. Vai entrar e não vai sair. Claro, é muito bom. 15 grupos. E na soja tem esses preços aí, os prêmios que o Vlamir está mandando. Ô, Vlamir, faça um spoiler aí para o produtor, para a gente mudar de assunto. Olha, João, só para dar uma ideia, pela manhã, o setembro aí, que é um mês que está muito comprador aí, que o pessoal quer muito, o prêmio de manhã, o comprador falava 160 acima de Chicago aí, o setembro, e agora à tarde já está pagando 170, ele subiu 10 pontos aí, o prêmio entre a parte da manhã e agora a parte da tarde, já foi lá atualizado também, já lá pro Fernando, né, já teve atualização também dessa ajuste, e é por isso que o mercado segue aí comprador, né, muito comprador, e os prêmios estão dentro do mesmo. Você pega, imagina, o comprador quer pagar 170, o vendedor está 190, hoje quase 200, ou seja, entre 170 e 200, ou seja, é $1,70 por bushel a mais, ou vendedor que é 180, 190, 200, ou seja, quase $5 a mais por saca na posição setembro do comprador no prêmio, é um valor importante, e estamos dentro do melhor momento do ano aí no prêmio, né, João? Para você saber os prêmios, tal, ter outras informações, participar dos 15 grupos que nós colocamos para você como assinante do clube, tal. Agora tem um outro telefone. Outro telefone também de graça, para o senhor saber quanto custa o prêmio. Vai pedir proteção para preço? Vai participar de alta? Quanto custa? Então aí você liga para esse telefone que é o do Fernando, que é esse que o Vlamir falou agora. O Fernando tal. O Fernando Sofiati tem essas informações para o senhor no telefone 199-7110-8610. Liga, não custa nada. Ô, Fernando, quanto custa aí para operar milho, soja? Vou vender soja, vou comprar, o que eu faço? Né? Tem o mercado financeiro da G-Trade para auxiliar o Fernando. Então, saiba quanto é o prêmio nesse telefone 199-7110-8610. Dom Vlamir, vamos falar agora do tarifaço. Você acredita que vai entrar, então? Sábado nós estaremos sobre a égide do tarifaço. Tem uma manchete aí. Põe aí, Gleitz, enquanto que o Vlamir comenta. Fala. Opa! Vamos lá, João Batista, com relação a... Não é nem sábado, né? Ele entra em vigor sexta-feira, né? É o prazo final, dia 31. Mas aí a gente acorda no sábado fazendo manchete. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Olha aí. Tarifas entram em vigor no sábado e não serão adiadas, Mr. Trump está avisando. E o seu amigo Lula, seu amigo, está dizendo, não, porque eu sou macho. Macho com a vida dos outros. Pô, mas que história é essa, Vlamir? Na realidade, João Batista, eu estava analisando pela manhã e vendo aí que a gente escreve algumas colunas de jornais e revistas, e a gente tem que começar a se preocupar, alguns setores brasileiros, porque certamente se o governo fizer qualquer atitude, nós vamos perder mais, né? Então, já temos que levar em consideração, porque primeiramente eu analisava, porque o americano não vai deixar de tomar café por causa de uma tarifa em cima do café, e o café ficar um pouco mais caro para ele, tipo subir um pouco mais de valor. Então não é isso que vai impactar aí no cara tomar café ou não. O suco de laranja também, açúcar, todos esses produtos que a gente vende para eles. Mas a questão principal é que eu estava olhando, que ele já fez acordo com o Vietnã. E o Vietnã é um fornecedor de café também, então já é um fator aí que a gente tem que começar a pensar, né? Porque se eles têm acordo, o Vietnã acaba destinando o café em mais volume para o mercado americano, né, João? Então, esse é um ponto. O acordo com a União Europeia, então, o acordo de 15% para a União Europeia. A União Europeia produz açúcar de beterraba, não é exportadora tradicional, mas em função do tarifaço em cima do açúcar brasileiro, de cana, pode que viabilize até açúcar da União Europeia, açúcar da Ucrânia, por exemplo, João, feita de beterraba sacarina. Ou seja, o mercado pode se remodelar, e é por isso que a gente não pode bater de frente, querer brigar, porque o agro brasileiro vai se reinventar. Nós vamos buscar novos mercados e tudo,
Mas a questão principal é você ter um grande mercado, o melhor mercado do planeta, que é o americano, né, de venda de produtos. E esse a gente não pode perder, né, João? Porque depois a gente trabalhar com dezenas de pequenos mercados é muito mais trabalhoso, né? Do que a gente trabalhar com o mercado cativo, Pois que é. é hoje o nosso mercado americano, que é o grande mercado e tem dinheiro para pagar, né, João? Então Sim. ele não muda de perfil de demanda. Ao passo que a gente começar a exportar esses produtos para outros países pequenos às vezes têm uma crise financeira, um problema local, ele corta a importação, dificulta e automaticamente para nós, como grandes exportadores do agro mundial, a gente tem que ter os grandes importadores a nosso lado, né? Nós seguimos com a China como grande importador, segue comprando forte, hoje comprou soja brasileira também, mas a gente não pode perder mercados tradicionais, é que nem os americanos, né? Então, Sim. Deixa eu isso, o voltar. pessoal do governo tem Pois é. que começar a vir aí e pedir a benção. Na realidade, tem que pedir a benção para o Trump, não tem Mas saída. é claro, imagina, se você não quer pedir a benção, então não vai vender para ele. Ora, é simples assim, ué. Agora, vai querer impor a vontade para eles, para o comprador? O cliente sempre tem a razão. Não é Cliente a geralmente oferta tem que faz, razão, isso aí. não é a oferta que faz o mercado, é a demanda. Ele vai demandar. Então, assim, olha, duas informações. Primeiro, colocamos agora essa manchete da Veja, que o Brasil está no escuro. O chanceler do Brasil, o ministro das Relações Exteriores do Lula, está lá em Nova York, querendo ir para Washington, já mandaram avisar, não venha não, para vocês, porque a história do problema do Brasil, do Trump com o Brasil, não é tarifa, é política, é questão de moral, ética, política, corrupção, é disso que se trata. Esperem, essa lei Magnitsky, isso daí vai dar um problema muito sério, calma. Mas por enquanto são as tarifas. Lá no clube, o Giovanni Lorenzon está informando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera que o país estabeleça tarifas na faixa de 15% a 20% para países que não chegarem a um acordo comercial negociado em Washington antes do sábado, na sexta-feira. Ou seja, olha o que o Lorenzon está botando, o Giovanni está botando lá no clube, manchete. 15% a 20% para o mundo. Para o Brasil, está de fora, ele diz assim, BR de fora por hora ou forever. 50%. Então, e olha a outra notícia que também está no clube, exclusivo. Pressionada pelas tarifas, a Embraer analisa fabricar aqueles cargueiros imensos, aqueles aviões grandes, lá nos Estados Unidos, para não parar. Enquanto isso, vem a arrogância, né? E o pessoal que é vermelho, que pisava, que queima a bandeira, se vestindo de bandeira vermelha, amarela, amarela, a verde e amarela, nossa bandeira com vermelho no fundo, né? Querendo nos enganar. Não vai enganar. Então, assim, não tem negociação. O café, laranja, vai ter uma alternativa, que são as exceções. Eles vão entrar, porque eles precisam. Vai ter exceções para café. Calma. E, no caso de carne, triangulação. Isso vai acontecer depois. Mas, nesse instante, tarifas, sexta-feira, sábado, vamos acordar com isso. E aí a discussão é a lei Magnitsky, que é a origem do dinheiro. De onde veio o dinheiro, hein? Eles vão puxar. Vocês já sabem. Flamir, passa a régua e vamos para o milho. Olha, João Batista, o pessoal que está precisando de caixa aí, continua as cotações da soja aí muito perto do cavalinho encilhado, né? Que foi a semana passada, uma boa semana. Quem precisa de caixa está numa semana interessante, né? Porque o mercado, em princípio, não mostra muita corrida nem para cima nem para baixo, né? Então, está perto dos melhores momentos do ano. E continuamos recomendando o produtor não deixar os insumos por última hora aí, porque se o governo brasileiro fizer uma barbeiragem nesse momento aí, nós temos necessidade de importar muito insumo que usam nas lavouras brasileiras, que vem dos Estados Unidos também. E aí pode complicar o abastecimento interno. Já temos os problemas de comprar ali do leste europeu, principalmente da Rússia, agora que vai ter uma oferta menor aí da parte do nitrogenado. Isso vai trazer pressão de alta nas cotações. E o mercado internacional todo nervoso. Então, produtor, se prepare para fazer uma boa safra.
Mercado vai ter demanda, vai continuar evoluindo. A soja brasileira não vai para os Estados Unidos, ela vai para o mundo afora. E aproveitar as oportunidades que vão aparecendo. Não esperar milagre, que nesses tempos de guerra comercial não existem milagres. Existem oportunidades para se fazer bons negócios e seguir em frente. Muito bem, preços do milho na tela, milho nos Estados Unidos, no vermelho, igual a soja. Setembro, 3,93, perdeu os 4 de setembro, hein? Dezembro, 4,14 por bushel, março, 4,31, maio, 4,41,5. O milho aqui no Brasil, na B3 Base Campinas, aperta aí, Gleidson, no vermelho, hein? Setembro, 65,21, novembro, R$ 68,35 a saca, janeiro, 71,89, março, 74,85, Dom Vlamir. Olha, João, a B3, no caso do milho, caiu um pouquinho, né, em relação à semana passada. Se a gente olhar e arredondar, tá mais ou menos parecido, né? De 65 no setembro e até 74, 75 no março do ano que vem, não mudou muita coisa. Ainda é efeito safra, né? A colheita segue a todo vapor e o que sai dos campos é confirmação de que vem chegando uma super safrinha, né? Então há muito milho chegando, então isso é normal pressionar um pouco. E hoje ela está levando em consideração aí essa queda de Chicago, né? Já lá em Chicago, o mercado hoje, mesmo tendo demanda, hoje teve venda de mais de 400 mil toneladas de milho americano, uma parte para o México, uma parte para outros destinos. Mesmo tendo demanda, o que está influenciando é que as lavouras, agora à tarde, o mercado espera que venha um relatório de qualidade muito boa de novo. A semana passada tinha 74% da lavoura boa excelente. As lavouras de Iowa, que é o maior produtor dos Estados Unidos, estão excepcionais. Está muito bom o milho americano. E há a possibilidade de chegar até 405 milhões de toneladas. O uso do mês de julho, agora esse relatório desse mês, foi 399. Então, já tem um indicativo que pode ser uma safra maior. Por isso que está pressionando um pouco Chicago aí, porque a safra vai muito bem. As vendas em si ainda estão um pouco abaixo do que o pessoal esperava, né, para uma safra tão grande como está saindo nos campos americanos. Mas os fundamentos do milho de médio e longo prazo continuam positivos, não mudou nada, né, João? Porque mesmo com a safra maior americana, nós vamos continuar com déficit entre a produção e o consumo no ano que vem. Esse ano tem um déficit bem grande de consumo e consumo de estoques, né? E automaticamente, se a gente olhar, ó, setembro, 3,93, já passando por maio, 4,40. O julho já é acima de 4,50. Então, é 60 centavos, 70 centavos melhor o ano que vem com o curto prazo. Então, é sinal de que o milho do ano que vem vale de 12% a 15% mais, e isso não está mudando, mesmo com esse momento de queda aí, que é um momento em cima do mercado climático americano que vai se definindo, a safra quase sem riscos, tudo passando bem, sem problema, João Batista, nesse momento, e isso que está dando essa pressão lá em Chicago. Falando sobre estratégia, conversei agora há pouco com o seu amigo Dr. Barter, Edemir Lima. Ele disse, olha, presta atenção que o milho está subindo, o Brandali está falando todo dia sobre isso, vai subir lá na frente e tal, e os preços dos insumos começam a melhorar. Então, está na hora de fazer barter com hedge, barter com o barter inteligente, participando da alta. Preste atenção nisso, se informe com quem entende, né? Dr. Lima, Edemir Lima, o Dr. Barter, conosco. Nós vamos falar muito disso. Já tem uma pauta programada com o Dr. Barter. Doutor Vlamir, aqui todo mundo é doutor. Doutor Vlamir, dá um tchau aí, vamos em frente. É isso aí, João Batista. A questão do barter inteligente é o produtor também olhar essas oportunidades, né? Porque o dinheiro do pacotão do plano agrícola aí, o pessoal fez um pacote gigantesco, mas na realidade é o dinheiro dos bancos, né? E os bancos não estão liberando dinheiro barato, não. Então tem oportunidade do sistema financeiro, sim, como oportunidade, e também tem o sistema de barter esse ano, provavelmente uma das maneiras mais práticas aí de viabilizar a safra, né? Então o produtor fica atento e certamente o Lima é o cara, né, do barter inteligente. O Dr. Barter, ele sabe muito, né? Então Parceiro tem oportunidades. E daqui a pouco vem o Dr. Sementes. Tem o Dr. Sementes, tem o Dr. Hedge, que é o Belinello, aqui só tem doutor. Obrigado, doutor Vlamir. Até amanhã. É isso aí, João Batista. É uma semana que está começando. O produtor fique atento que vai ser uma semana nervosa. Sexta-feira é sexta-feira negra aqui para nós. Até amanhã, terça.
Será que precisa de proteção? Vamos falar com o Belinello já já, mas antes do Dr. Sementes, mas antes os preços do trigo, depois os preços do HF, análise da mandioca, depois vem o Dr. Sementes. Trigo, leves altas, o trigo em leve alta lá em Chicago, enquanto que o milho e soja no vermelho, o trigo para setembro 5,39, dezembro 5,58,75, março 5,77,25, maio 5,88,5, leves altas do trigo lá em Chicago. Preços do HF, isso daí é com o Sérgio Braga. HF no ar, Hortifrutis. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. A apuração é do CPEA e o apoio da LS Tractor, começando pelo preço do leite pago ao produtor, ainda captado no mês de maio no estado de Minas Gerais. R$ 2,73 mais 50 litro. Ovo branco em Bastos, São Paulo, a caixa de 30 dúzias, R$ 143 mais 3 centavos. Tem o tomate salada longa vida 2A, em São José de Ubá, região, caixa aberta a R$ 85. Cebola amarela híbrida, tipo 2, ao beneficiador de Belo Horizonte, a saca de 20 quilos a R$ 13,50. E a laranja pera in natura em São Paulo, a caixa de 40 quilos e 800 a R$ 57,00 mais 3 centavos. E hoje é dia também das informações sobre o mercado de mandioca. Fábio Isaías Felipe, direto do CPE, traz essas informações. Boa tarde, Fábio. Olá você, assistindo o canal Tempo e Dinheiro. Aquele momento de conversarmos sobre o mercado da mandioca, dos derivados. Bem, trago informações sobre os fechamentos da semana passada. E o que observamos foi novamente uma certa restrição de oferta em algumas áreas, sobretudo por conta de avanço de plantio e até por conta de alguns produtores um pouco mais retraídos. No entanto, isso pouco influenciou ou nada influenciou nos preços. Uma vez que a demanda, bastante arrefecida pelos derivados, acabou novamente pressionando os preços ao longo da cadeia. No caso da mandioca, a queda na semana foi de 4,3%, atingindo o menor nível de preços dos últimos 12 meses, inclusive em termos reais. A média posta em indústria, considerando regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul e estado de São Paulo, fechou em 0,82 centavos o grama, o equivalente a R$ 371 por tonelada. E vale destacar, o menor preço em relação a igual período do ano passado, em termos reais 4,9% abaixo. Notamos também ainda elevação nos estoques de fécula nas modificadoras e fecularias, que tem sido um ponto de pressão. Esses estoques ainda superam em 64% aqueles de mesmo período do ano passado. Então, preços de raiz, de fécula e das farinhas também caíram na semana. Mais especificamente, no caso da fécula, a queda ocorreu em todas as regiões acompanhadas e a média CPEA foi a R$ 71,77 a saca na indústria, o equivalente a R$ 2.897 por tonelada. Enfim, vamos acompanhando o mercado nessa semana e em breve voltamos com mais informações. Até lá! Muito bem, Fábio, vamos em frente. Olha aqui, acaba de sair uma notícia importante aqui, o Lula mudou a retórica. Já está pedindo para o Trump que ele reflita sobre a importância do Brasil e negocie tarifas. Olha, sabe a arrogância, a hora que ele percebeu o tamanho do problema, ele já começa a recuar. De novo, o problema não é tarifa, é político. Segundo, não adianta querer forçar o cliente, quem tem razão é o cliente. Se ele quiser comprar do Brasil, ele compra, se ele não quiser, ele procura outras fontes. Então, viu, Lula? Bom, tá bom assim, peça para refletir, tá bom assim. Ok, vamos agora para Frederico Westphalen, lá no Rio Grande do Sul. Será que eu vou conseguir, porque a energia está caindo aqui, mas está tudo bem, Gleidson? Caiu aqui atrás, mas vamos em frente, porque a energia está caindo, meu Deus do céu. Vamos lá para Frederico Westphalen, no interior do Rio Grande do Sul, falar com o Dr. Sementes. Dr. Alexandre Gazola, tá bonito aí, abriu o tempo. Tudo bom, João? Tudo bom, ouvintes? Muita chuva nos últimos dias, muito vento.
primeiro sol aí de vários dias, né? Pois é. E daí de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, que passou chuvas, agora vem frio e tal, mas daí você está olhando para cima, para o Brasil, né, olhando a safra que vem aí. Quais são as considerações que você quer passar para os produtores, Alexandre? Perfeito, perfeito, João. Acho que nós temos um momento mais desafiador, né? Temos corrido o Brasil inteiro, e a gente tem visto o desespero do produtor por crédito para poder plantar, né? É assustador. O que eu quero dizer para o produtor? Eu sei das dificuldades, mas não deixem de estabelecer corretamente a lavoura. Não vamos abrir mão de uma semente de qualidade. Não vamos abrir mão de uma adubação correta. Não vamos abrir mão de um plantio correto. Porque eu sei das dificuldades, só que a gente não fizer isso correto agora, nós não vamos ter o que colher depois. Ou vamos ter perca de produtividade. Então, realmente, João, acho que nós precisamos transmitir isso, porque eu vejo muito produtor dizendo: professor, não vou comprar semente. Professor, depois eu vejo a semente. Professor, eu vou pegar um grão que eu tenho. Então, nós temos um sério risco de comprometer a produtividade da soja plantando, saindo mal no início, João. Porque esse filme a gente já viu várias vezes, né? Você sabe disso e todos sabem, né? Desde criancinha a gente já vem ouvindo falar. A gente precisa comer, cara. A gente precisa sobreviver. Sim. E de onde vem a comida, né? Vem do espaço que está atrás de você aí, do espaço que está aqui. É do campo brasileiro. Aliás, hoje é dia do agricultor. Parabéns a você, professor, que orienta os produtores do meu Brasil. Então, assim, não desistam, não se entregue para os homens. É isso, doutor Alexandre? Eu acho que hoje o momento não é nem de falar de técnica, João. Visualmente é dar uma esperança para o produtor. O caos sempre, quando eu estou numa situação de caos, antecede mares mais calmos. Então, acredito que isso tudo vai se normalizar. Vamos seguir o fluxo normal, trabalhar, nós temos que trabalhar, né? O produtor não pode errar nesse momento. Então, nós temos que ter muita calma, cautela, mas não deixar de fazer o que é certo. E o certo é plantar bem, conduzir corretamente o ciclo, isso é muito importante, né? Tá, mas a gente está ouvindo aqui agora, né, não só o vento que está batendo aqui, mas a ansiedade e o reclamo dos produtores brasileiros. Professor Alexandre, vai plantar tal, mas cadê o crédito? Principalmente para vocês aí, né, que foram atingidos por 4 tragédias, uma atrás da outra. Os bancos não querem saber. Os produtores estão inadimplentes. Se não chegou a cartinha ainda, é porque vai chegar. Como é que resolve isso? Você tem ideia, Alexandre? Complicado, né? Tem projetos andando aí de securitização, mas não temos uma solução hoje, já. Aqui é o pior cenário. A gente vê o produtor do Cerrado sofrendo muito também, mas aqui é o pior cenário do Brasil, é Rio Grande do Sul e algumas regiões de Santa Catarina. Extremamente difícil. Nós estamos há 4 anos, 5 anos de seca, 2 anos de enchente, né? Ano passado teve muito problema, esse ano muitos produtores tiveram problema de novo. Muitos tiveram erosão, eu estou rodando áreas de trigo, já há muito problema de erosão em trigo, né? Mas o produtor está lutando, está indo. Como vai sair dessa, a gente não sabe. Mas a gente não abandonou, João, estamos trabalhando. É gaúcho, né? Agora, olhando para cima, também onde estão os gaúchos, né? A gente tem que olhar que as chuvas estão chegando, estão bem calendarizadas as chuvas este ano. Graças a Deus choveu aqui, né? E o pessoal lá em cima vai receber as suas chuvas. Falam no final do ano em laninha, mas por enquanto está tudo bem. Mas tem lá em cima também, por mais benefício que teve do clima, o produtor está muito apertado nas contas, né? Muitos RJs, falta de crédito. Agora, pelo que você está dizendo, Alexandre, não pode relaxar nesse momento, né? Ao invés de se entregar, tem que ser caprichado o negócio, né? A gente está vendo muitos querendo pular a etapa semente, João. Lembra, a semente gera planta através de um bom plantio, num bom solo, com uma boa adubação, bons tratos culturais, e a gente chega com um clima favorável, a gente chega na colheita. Então, eu não posso pular a etapa semente. Eu acho que esse é meu recado hoje. Eu tenho me preocupado muito de ouvir para produtores: Alexandre, eu vou pegar um grão e vou plantar. Eu dizer, não façam isso. Não vamos errar nessa etapa inicial. Vamos seguir como a gente fazia, plantando bem e colhendo bem. Mas sem planta, nós não temos produtividade. Não adianta eu investir em outras etapas se eu não tenho a planta, né? Então, semente de qualidade e um bom plantio. A semente de qualidade certificada e tal. Porque imagina você fazer safra com grão, e aí você põe adubo, você vai jogar dinheiro em cima de um negócio que não vai te garantir. Não é assim, né, professor?
E esse grão tem um valor, vende ele, ajuda no valor da semente, porque eu vou pegar um grão que tem valor, eu poderia vender, eu vou usar um produto para tratar, eu vou usar a plantadeira para plantar, é mão de obra, é momento, a janela ideal, faço plantio, adubação, tudo e dá errado. Então a chance de dar errado é muito maior com um grão em vez de uma semente de qualidade. Eu sei que falar é fácil, mas, produtor, converse com o seu credor. Não interessa para ninguém a sua falência. Ele quer que você se mantenha de pé. Então converse, Certeza. não perca a esperança. É isso, Alexandre? Isso mesmo. Senta e conversa. Senta e Muito conversa. bom. Daí de Frederico vai para onde? Seguir amanhã estamos em Brasília. Você também não para, hein? Tá bom. Alexandre Gazola, doutor Sementes, muito obrigado pela sua participação, pelos seus alertas e pelo voto de esperança que você nos trouxe. Com certeza. Vamos Um abraço, em frente. João. Até mais. Tchau. Café, depois do granizo, já falamos sobre isso, o granizo foi muito pontual, naquela região, Três Corações pegou várias regiões, mas não foi generalizado. O mercado, como é que está o mercado? Está dentro da estabilidade, com o dólar também dentro da estabilidade. Vamos saber dos preços do café e a análise do Bruno Labs, com a direção, o comando aí do Sérgio Braga. Notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O café abre a última semana do mês de julho, do lado positivo, pelo menos nesse momento, na sessão de hoje em Londres, a 3.341 dólares por tonelada, tem alta de 4,54% para o café robusta. Em Nova York, na tela, já chegou a operar acima dos 3 dólares, agora alta de 0,71, mas a 299,67. Diminuiu um pouquinho o percentual de alta para o café em Nova York. As demais posições, vamos observar também, negociações aí ainda com delay, estava nos 395 o setembro, agora há pouquinho, mas já rompeu esse valor, essa cotação. Dezembro, 293,90, 1,19 de alta. Março, 287,25, alta de 1,22%. Maio, 281,80, alta de 1,26%. Lá na B3, sacas em dólares, 1,42 de alta, 359 dólares e 85, vale a saca do Arábica para dezembro. Nas negociações, é lógico, acompanhando todos os detalhes do que acontece no mercado, nós temos a participação do Bruno Labs. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Em primeiro lugar, minha total solidariedade às famílias cafeicultoras desses 26 mil hectares atingidos no dia 25 agora, sexta-feira passada, por essa chuva de granizo. Produção ao céu aberto, a gente sempre diz que a produção agrícola é uma indústria a céu aberto e às vezes o clima é implacável. Por isso que eu sempre defendo aqui, vocês precisam ser bem remunerados sempre. O risco da atividade de vocês é altíssimo. Bom, mudando de assunto, o mercado abriu essa semana dando bons sinais de recuperação, confirmando aquilo que dissemos dias atrás aqui, que o mercado parece ter encontrado um fundo importante neste movimento de baixa iniciado meses atrás. O Arábica registra nesta manhã boas recompras, tentando ficar acima da resistência dos 300 dólares por libra peso. Se o fizer, poderá passar ou chegar facilmente, sem grande dificuldade, aos 320, certo? O Conilon segue muito bem sustentado acima dos 3.200 dólares por tonelada na Bolsa de Londres. Pessoal, faz 2 semanas já que o Conilon está nesse fundo e não consegue romper. Isso é um excelente sinal para o Conilon, tá? Precisamos observar nesta semana, no andamento da semana, o apetite do mercado por estas recompras. Se ele vai manter isso até o fim da semana ou não. Eu ainda acho cedo para uma reversão muito forte de preços. Mas os cafés se sustentando nesses níveis de preço até o momento já é uma boa notícia, tá joia? Gostou do conteúdo? Me siga aqui, ó, nas redes sociais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
Obrigado, Bruno. E quem está na lida, tentando ali secar e torcendo para que não chova, lá em Araguari, no Triângulo Mineiro, é o Maílson Antunes Pereira. Está secando café por lá, está colhendo, secando. Dá uma olhadinha nessas imagens. Fala, João Batista. Bom dia, já quase boa tarde, né? Tá todo vapor na colheita aqui, ó. Catando café do chão hoje de novo, ó. Olha o ouro aí, né? Corre, Maílson, corre, que a chuva vai chegar. Olha aqui, deixa eu falar mais um pouquinho de café, porque na sequência o professor Maurício Bellinello vai estar conosco sobre café. Nós estamos falando de 3 palavrinhas. Abrimos o programa e vamos continuar falando das 3 palavrinhas, né? Sanções nesse final de semana, depois nós vamos ter exceções e depois nós vamos ter triangulações. Exceções, certamente, não interessa aos americanos perder o café brasileiro nem o suco de laranja. Então eles vão abrir exceções. Calma. Os CEOs, os responsáveis, pessoas, olha que palavra, os responsáveis pelo agro brasileiro estão negociando com seus compradores. Então, calma aí, que serão abertas exceções, com certeza, no café de suco de laranja. Calma. E depois, no caso das carnes, triangulação. A carne brasileira está sendo comprada, desejada pelos argentinos, que têm marketing, que vão vender as carnes deles lá para fora. Então, é um triângulo, tudo vai se compor. Não vai se compor, no entanto, para a lei Magnitsky. A lei Magnitsky, que é uma questão dos americanos em termos de ética, de combate à corrupção. É disso que se trata nessa história de sanções. Então, vamos direto para o Maurício Bellinello para saber como é que está o comportamento e o que o produtor deve fazer nessa corrida final desta semana. Mercado de commodities no ar. Deixa eu baixar peraí, deixa eu fazer a vinhetinha dele. Opa! Mercado de commodities no ar, agora sim. Tem que passar uma vinhetinha aí, né, Maurício? Boa tarde. Poxa, boa tarde, João. Boa tarde a todos. Pô, a vinheta tá feita há tanto tempo já, é tão bonitinho. Ô, Maurício, todo mundo atenso, tá? O Lula agora acabou de dizer que está pedindo para o Trump refletir sobre a importância do Brasil e para negociar está aí, é um bom sinal, né? Quem sabe? Como é que você está vendo isso? O que os seus clientes lhe dizem? O que você pode dizer sobre essa semana preocupante das sanções? Então, João, eu não vejo grande possibilidade de alteração do cenário, ou seja, eu acho que vem mesmo as tributações para a gente aí, né? Não sei se o Brasil vai fazer a tal da reciprocidade lá, não acho que vai caber. E eu posso até demonstrar para você, se você quiser, eu posso mostrar com números o porquê que o Brasil não vai fazer a reciprocidade, né? Porque o Brasil se machucaria muito nesse processo. E o que eu quero dizer é que essa semana é a etapa final de um processo que começou há 45 anos atrás. O que eu quero dizer com isso, João? Eu vou mostrar na tela, se você me permitir, porque eu acho que essa é uma informação que traz muita informação para o seu cliente. E para o seu... Só para lembrar, só para pontuar. Então, para você é inevitável que as sanções serão postas na sexta-feira, 50% na segunda-feira, porém, o Lula tinha dito que ia fazer a reciprocidade, ou seja, iria devolver na mesma moeda. Já mudou de assunto e você vai provar por A mais B, porque isso não cabe nesse instante. Por que, Maurício? Não cabe, João. Não cabe, de novo, né? Vocês vão entender por que eu estou querendo dizer que é um processo que hoje, essa semana, é o final de 45 anos. Né? Tá na tela, João. Isso aqui são... peraí, desculpa, que é um erro meu. Eu vou colocar aqui, porque eu tá com... Como é que chama? Tá com desfoque. Putz, como é que eu faço isso aqui agora? Não lembro. Peraí, acho que eu tenho aqui. Peraí. Não, nós somos, temos que ser, né? Capaz de tudo, né? O caminhão está descendo, a gente troca o pneu e tal. E aí? Está no ar aí. Está na tela, João. Eu não sei se consegue ler direito. Isso aqui são os principais itens da balança de exportação brasileira. O que o Brasil exporta para os Estados Unidos, né? Isso aqui é dado de 2024. Você consegue encher a tela, Maurício? Eu consigo aumentar um pouco, João. Deixa eu colocar um pouco. Aí, garotinho. Melhorou? Aí, que beleza. Melhorou, ótimo, né? Que beleza. Então, esses aqui são os principais itens. O primeiro deles, o Brasil exporta petróleo cru para os Estados Unidos, cerca de 6 bilhões de dólares. E a tarifa de 0%, chega lá com 0.
óleos, produtos semimanufaturados de ferro, que são siderúrgicos, né, o ferro gusa e outros produtos desse tipo. Café não torrado, que é o terceiro item da balança brasileira, 1,9 bilhão no ano passado, 2 bilhões. Pastas químicas de madeira, que são materiais utilizados na construção civil dos Estados Unidos. Ferro fundido bruto, que vem de metalurgia e de siderurgia também. Aviões, né, que o Brasil exporta, Embraer. A gasolina, exceto para aviação, que é um item grande dentro da balança, o Brasil fica trocando. Outros tipos de aviões, que são vários tipos de classificações. E nessa lista, a carne desossada, que é o boi, que cerca de $1 bilhão no ano passado, né? Então, veja que interessante que as tarifas brasileiras entram lá quase zeradas, a maioria delas, né? Chegam algumas um pouco mais altas. Então, o Brasil exporta produtos crus, petróleo, gasolina, por exemplo, petróleo, café, boi, né? E alguma coisa de siderurgia. E ele importa. Tá aqui, João. Deixa eu aumentar na tela também aqui para ficar melhor de novo. Só um segundinho. Pronto, tá aqui. Isso aqui é o que o Brasil importa, né? Primeiro produto, e esse negócio é muito interessante. Partes de turborreatores ou turbopropulsores, que são dois tipos aqui, que são as turbinas da Embraer. Porque a Embraer fabrica avião, mas ela não fabrica turbina. O Brasil compra da GE, da Pratt & Whitney e da Rolls-Royce. Então, por mais que a Embraer venda aviões, as turbinas não são brasileiras, nunca foram. O Brasil nunca desenvolveu turbinas. O Brasil importa gás liquefeito, LNG, que eles dizem lá, petróleo também um pouco, gasóleo, que é o óleo diesel, nafta, que é usado em indústria petroquímica, hulha betuminosa, que é é o final do refino do petróleo, um negócio bem grosso, quase parecido com piche, copolímeros de etileno de muitas naturezas, né? E é isso. O Brasil literalmente manda produtos básicos e importa processados, né? E veja que as tarifas de entrada são todas zero, né? E o Brasil não vai fazer como é que chama? A reciprocidade. Porque se o Brasil impor a reciprocidade, nós vamos pagar 50% a mais no diesel na bomba. 50% a mais na gasolina na bomba. Né? O Brasil vai pagar mais é uma loucura. No PE. Né? Não há como fazer. Tá, João? Perde na ida e perde na volta. E perde na volta. E eu estou te falando sobre isso, João, porque tem um dado muito importante que eu acho o mais importante de todos, né? Tá aqui. Eu vou diminuir um pouquinho a tela aqui para você poder ver. Isso aqui são as refinarias construídas pelo Brasil desde 1950, né? O Brasil construiu a última em 2014, que é a de Abreu e Lima, lá do lado de Recife, né? E antes disso foi em 1980. Tirando Abreu e Lima, faz 45 anos que o Brasil não constrói refinarias, né? Para produzir derivados de petróleo. Só para dar um número para vocês, o Brasil tem uma capacidade instalada mais ou menos de 2,4 milhões de barris refinados por dia, tá? Que é uma capacidade que não muda há décadas, quase. A China construiu a capacidade instalada brasileira desde 2019. Em 5 anos, eles fizeram o que o Brasil faz em 50. A China hoje deve ter uma capacidade instalada de 19 milhões de toneladas de barris por dia, 18 a 19. Né? Por isso que ela não tem que se preocupar. Né? Outro detalhe, João, só para comentar e é só para finalizar. Esse dado é muito interessante. Isso aqui é a variação em 12 meses da geração de energia na China. Isso aqui é só fotovoltaico, só energia solar. Nos últimos 12 meses, a China aumentou em 464 gigawatts a capacidade instalada só em fotovoltaico. Sabe quanto é isso aqui, João? 2,2 vezes toda a capacidade instalada de energia do Brasil, somando todas as fontes. Eu estou comentando isso com vocês porque o que vai acontecer essa semana é o desaguar de 45 anos de uma condução vergonhosa no ponto de vista estratégico brasileiro. Porque o Brasil, de 1940 a 1950 até o início dos anos 80, foi o país que mais cresceu no mundo. No mundo. Nenhum país. A China veio aprender com a gente no início dos anos 80. Importante lembrar que o Brasil tinha um PIB igual ao da China em 95. Igual ao da China. Né? Eu estou comentando isso porque hoje o que o Brasil tem de capacidade de fazer com relação ao que o Trump está fazendo é literalmente ficar o mais quieto que puder, tentar negociar o que for possível, porque não tem muito mais o que ser feito. A gente agora literalmente abriu mão
de uma soberania energética ao longo de 45 anos, e agora a gente literalmente não tem o que fazer. Porque, de novo, se o Brasil não importasse combustíveis, por exemplo, e fertilizantes, que o Brasil é um gigante importador de fertilizantes, essa briga seria outra. E eu vou mostrar um último, que é só para mostrar que o problema pode ter sido muito maior, João. Esse é o gráfico, João, da balança comercial brasileira contra Estados Unidos e China desde o início dos anos 2000. No início dos anos 2000, o Brasil importava mais ou menos a balança comercial brasileira exportava 24% para os Estados Unidos e perto de 2 a 3 para a China. E hoje nós estamos perto de 30% de tudo que o Brasil exporta vai para a China e somente uns 11% vai para os Estados Unidos. O máximo que eu posso dizer é que nós demos a sorte, porque é sorte, né? De que ao longo dos anos 2000, 2010, 2020, o Brasil mudou a balança comercial e passou para a China. Porque se o Brasil tivesse o mesmo perfil de dívida ou de comércio que nós tínhamos no começo dos anos 2000, a dor seria bem maior do que vai ser. Esperamos em Deus, né, que não haja reciprocidade, que não aumente a dor, porque, no fundo, o que você está dizendo, para encerrar, Belinello, é que, infelizmente, nós somos as vítimas. Eu, você, seu filho, os meus netos, meu bisneto, e a gente não quer que isso continue. Muito boa observação, muito obrigado. Só última pergunta, Belinello. No caso do dólar, dá tempo de fazer alguma coisa com o câmbio ou não? Não tem, o câmbio, inclusive, está bem calmo, João, porque eu consigo monitorar pelas opções do dólar no Brasil, né? A volatilidade das opções do dólar no Brasil estão muito baixas. Está em torno de 12%. É um número meio solto, as pessoas não vão entender. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma percepção de que o mercado está com medo, ou está querendo correr, a volatilidade das opções acelera muito, porque eles estão querendo se proteger. Isso não está acontecendo. Então, eu acho que é só líquido e certo que o Brasil não tem muitos recursos, na verdade não tem nenhum recurso capaz de criar uma defesa contra a gente. As coisas vão ficar meio como estão, essa é a leitura do mercado, e literalmente a gente vai fazer o que tem que ser feito nesse momento, ou o que pode ser feito, que é literalmente nos retrairmos para a condição que é nossa. Porque nesse momento agora, ou a China vai defender o Brasil, o que eu duvido que ela vai fazer, porque os Estados Unidos são um gigante parceiro da China, e o Brasil, nesse momento agora, acho que vai ter só que se pensar duas vezes no que pode fazer, mas eu gosto de lembrar que o que acontece agora não é fruto do que aconteceu nos últimos 15 dias, é fruto do que aconteceu nos últimos 45 anos. Como você, muita gente que pensa o Brasil, está dizendo o seguinte, quer dizer, claro que não é gostoso, não é bom isso, mas essa pancada que nós vamos levar vai ser muito importante para a gente aprender e redirecionar o nosso país para crescimento, para estratégia, para pensar o país. Então, assim, não queremos isso que vai acontecer, mas fomos levados. E quem sabe a gente consiga aprender com essa lição. Eu tenho Maurício certeza Belinello, disso, muito João. obrigado. Desculpa, um segundinho só. Eu acho que a grande oportunidade que vem agora, inclusive com o acordo fechado na União Europeia ontem, que é um acordo que ficou muito ruim para a União Europeia, inclusive, o que vai acontecer a partir de agora, e o Trump está provocando isso, e eu acho que é um movimento sem volta, é que um caminho natural que os países vão começar a buscar melhores parceiros comerciais que atuem menos ameaçadoramente. Eu acho que a balança comercial brasileira, que já vai se deslocando para a China há 25 anos, e esse movimento vai ser global, vai mudar um pouco, inclusive, o endereço para os Estados Unidos. Ou seja, isso que vem acontecendo agora só vai provocar, na minha opinião, um aumento da velocidade com o qual os países vão diversificar as suas fontes de exportação. Maurício Belinello, muito obrigado pelas suas considerações. Tomara que a gente não cometa o segundo erro e vamos em frente. Se Deus quiser, João, ótima tarde a todos. Tá. Precisamos cometer, como diz o Maurício na sua frase, né, erros melhores, né? Não cometer erros piores que estamos acontecendo, né? E aí provocar acertos. Isso que nós temos que perseguir. Vamos saber das notícias da pecuária com o Sérgio Braga e depois eu vou encerrar com a nossa enquete que está no ar aí. Se você não votou, vote agora. Quais são as principais manchetes que o impactaram nesta segunda-feira? Está na enquete. Mas antes, vamos aos preços do boi gordo, Sérgio Braga. A última semana do mês de julho, pressão sobre os preços no mercado físico, cotações lá na B3, o que a gente vai observar agora são negociações também buscando uma direção. Dá uma olhadinha no que acontece, negociações mistas
Julho, 295,50, 0,10 de queda. Agosto, 308,35, 0,18 de queda, enquanto que setembro sobe 0,44 a 318,15. Outubro, 325,75. Olha, uma diferença praticamente de 30, né? Praticamente de R$30 em relação ao julho até o outubro. De qualquer forma, o mercado físico hoje também apontou queda em 6 praças das 32 pesquisadas pelo Scott. São Paulo, Barreto, Saracatuba, 287,50 no aprazo, já descontado. Boi Comum, 254 na região sudeste de Rondônia, 269 Tocantins ao sul, ao norte 266 por aprazo, @aprazo negociada também ao norte do Tocantins. As negociações também para mais 4 praças de comercialização. Acre, média 226,50 no aprazo, Espírito Santo 261, Rio de Janeiro 271, Santa Catarina 292,50. Vamos direto a Bebedouro, saber da Isabela Camargo como é que estão as negociações do mercado. Olá, Isabela, boa tarde. Olá a todos. Bom, apesar de a gente observar ainda um cenário de pressão de baixa para a arroba do boi gordo, resultado dessa oferta de animais terminados aí que acaba atendendo as escalas de abates que estão mais confortáveis do que a gente via nos últimos dias, o que a gente observa de maneira geral, um cenário de resistência dos pecuaristas em negociar nesses preços menores. E assim, nesse início da semana, a gente vê os negócios acontecendo aí de forma mais lenta. Do lado da demanda, a gente está na última semana do mês e a gente deve começar a observar uma maior movimentação em relação ao atacado, pensando aí no início do próximo mês, quando a gente tem uma melhora em relação ao poder de compra do consumidor, né? Depois que esse mês de julho aí foi marcado por uma demanda interna patinando, a gente fica com a expectativa de melhora. Então, em julho, como a gente teve essa demanda interna patinando e uma queda mais acentuada pensando na carne bovina frente às outras proteínas, né, frango e suíno, a carne bovina ela acabou ganhando competitividade frente a essas outras duas proteínas. Então, quando a gente considera o preço médio de julho, enquanto o dianteiro ele teve queda de 3% na comparação mensal, a carcaça suína ficou praticamente estável com alta de 0,2% e o frango congelado teve uma queda de 1,3%. Então, hoje, essa relação, 1 kg de dianteiro equivale a 1,54 kg da carcaça suína. Esse valor é 3,2% menor que o mês anterior. E 1 kg de dianteiro equivale a 2,63 kg do frango congelado, que representa uma queda de 1,7%. Então, fica a nossa expectativa agora, essa semana, quanto à movimentação em relação ao atacado e como vai se comportar aí a arroba do boi gordo depois desse mês aí com pressão de baixa que a gente observou sendo acentuado aí com as últimas notícias. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Algumas projeções mostram que maio de 2026 a arroba do boi gordo pode chegar aos 327,75, já está sendo negociada no mercado futuro. Bom, de qualquer forma, também CPEA, dessa vez com as informações do Thiago Bernardino. Boa tarde, Thiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Thiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 28 de julho, segunda-feira, começando mais uma semana, a última semana do mês, com um cenário de clima já alterando aí da região sul, centro-sul do Brasil, chuva, frio chegando e o mercado pecuário realmente esperando o que deve acontecer nessa semana, a partir do dia 1º de agosto, com as tarifas do Trump. As discussões permanecem e o cenário, em termos de liderança, acreditam-se que não será resolvido nesse curto prazo. É claro, tudo parte de negociação e, em paralelo a isso, o mercado pecuário ele trabalha, de certa maneira, pressionado. O indicador CPEA-Exalc fechou sexta-feira 292, o futuro algo em torno de seus 295, já no mercado hoje trabalhando perto do patamar de 294, 293, então um cenário mais de pressão. Cenário esse que também vem de uma pressão da carne, a carne sequencialmente, todos os dias da semana passada recuando, então também na última semana do mês, a segunda quinzena do mês, joga uma pressão sobre o mercado consumidor brasileiro.
O cenário realmente externo, ele é turbulento, incerto, colocando uma pressão sobre o dia a dia do mercado brasileiro, mas é claro que a gente tem uma oferta maior de disponibilidade de animais, mais carne sendo negociada no mercado e estocada no atacado e no varejo, assim pressionando o mercado do boi gordo nesse curto prazo. Amanhã a gente volta com mais informações, provavelmente negócios entre terça, quarta e quinta-feira, com um cenário, de certa maneira, com maior liquidez. Um forte abraço a todos e até amanhã. Obrigado, Tiago Bernardino, a toda a equipe do CPEA, João Batista Olive. Não, é um show de informação. Desculpa a arrogância aí, né? Mas não é. É a sinceridade que nós estamos colocando. É o melhor serviço do agro para vocês, né? A Isabela Camargo dando um show de exportação, o Tiago Bernardino, o CPEA, né? Um centro de informação ligados aqui ao Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais muito bem informados. Por exemplo, né, nós temos a honra de levar essa bandeira aqui junto com o programa e falar, né, aproveitando a liberdade que é o que nós defendemos aqui, colocar para você uma enquete como essa que nós colocamos hoje para saber qual é a informação que mais lhe choca, mais impacta, que é mais importante para você. Colocamos essas 4 perguntas aí. Qual dessas informações são mais importantes? Até o momento, nós vamos fechar, hein? Atenção, vamos dar 1 minuto para você votar. Quem não votou, vota agora, nós vamos fechar a enquete. 347 pessoas participaram. Primeira colocação, Argentina derruba a inflação, 18% das opções. Depois, Trump fecha acordo com a União Europeia, 9%. Venezuela cobra 77% das tarifas do companheiro Lula, a 19% das opções. E a principal que venceu, né? 22 anos de PT no poder, 54% das opções. Vamos encerrar? Pode encerrar? Não. Tem mais um minutinho? Mais um minutinho para você votar. Vai lá, você pode votar aqui no YouTube, pode votar no site, pode votar no Facebook. Encerrou? Encerrou. Amanhã tem outra enquete. Aí, como é que ficou aí? Quantos votaram? É isso mesmo, Davi? Encerrou. Fechou a tampa. 347. Ou seja, qual é a lição que fica mesmo, hein? O Belinello disse agora há pouco, 45 anos de decadência do Brasil. Com 22 anos de promessas falsas, vazias. Você que é petista, goste ou não, mas olha a sua vida. Por favor, um governo está para melhorar a vida das pessoas e não piorar. Sua vida melhorou? A sua vida melhorou? Então, assim, o que nós temos? Não queremos as sanções? Claro que não. Mas elas vão dar uma sacolejada no país e nós vamos em frente. As pessoas, 352 votos foi o encerramento da nossa enquete. Décadas do PT no poder ganhou estourado 54% das pessoas que votaram escolheram as imagens que nós vamos distribuir, vamos colocar nas nossas mídias para vocês refletirem, passarem para frente. Por favor, nos apoiem, não é fácil, né? Aqui na unha, manter o nosso programa, por isso que a gente pede o seu apoio, porque em troca nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro, que é o Clube dos Assinantes do Tempo e Dinheiro. Então, para você entrar, tem 7 dias grátis para experimentar, o telefone está aí na tela, 199-9813-2915, participe, nos apoie, porque nós temos o orgulho de dizer que você é e vai ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil lá dentro do clube. Ok, pessoal? Obrigado pelo apoio, amanhã a gente volta. Viva o Brasil! E vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.